Eu, por muito tempo, falei, eu não posso falar nada porque senão as pessoas vão fazer mal pra ele. Sim. E aí eu comecei a pensar e falei assim, mas é a minha vida, eu posso falar da minha vida. Olá, gente, como é que vocês estão, meus amores? Trouxe Olá. Maíra aqui de novo pra gente falar de psicopatia. É o mesmo dia, ela tá mentindo. Então assim, já se inscreva aqui nesse canal, se inscreva também no canal da Maíra e fala do que você fala no seu canal já pra gente... Super importante a gente falar um pouco sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em sentir empatia social. Em sentir como o outro fica triste com algumas coisas que você faz ou fala, como o outro fica feliz. Essa é uma das principais características do autismo. Eu sou neurocientista especialista em autismo. Sim. Mas hoje a gente vai falar também sobre a diferença entre psicopatia, que são pessoas antissociais com uma dificuldade, psicopatas, né, que a gente sempre ouve falar, e autismo. São coisas completamente diferentes. Sim, e é muito louco, porque assim, eu gosto muito dessa área, então é uma coisa que eu pesquiso, que eu leio, que nananana. E no começo do meu relacionamento abusivo, eu achava que ele era autista. Me conta os sintomas do autismo pra gente... Conto. Tá tudo aqui nesses que ela livros, tem né? livros, Pra gente, Dora. incrível, perfeita. Momento Faustão. Ai, eu amei. Mas é bem legal isso aqui. Tá tudo aqui no Reizinho Autista, no SOS Autismo, mas vamos explicar. O autismo, ele é caracterizado principalmente por uma dificuldade na socialização. Então, hoje, 1 em cada 59 pessoas tem autismo comprovadamente. Isso significa que, com certeza, no mínimo um dos seus amigos, porque você tem 50 amigos, tem características do espectro autista. E esse número só aumenta. Então, o negócio do autismo que eu sinto é muito você não entender muitos tratos sociais, assim. Exato. Então, aquela coisa do tipo, eu não posso falar tal coisa em tal ambiente. Exato. O polimento, Sim. o refinamento da habilidade social. Quando a criança é pequena e tem sintomas do espectro, sim, ela pode ser um pouco mais isolada. Mas quando cresce, depois que já aprendeu a falar, a pessoa que carrega traços autísticos, ela é uma pessoa que ela não entende duplo sentido. Sabe piada? Sim. Ela tem dificuldade para entender, a não ser que ela já conheça o repertório anteriormente, Sim. e ela consiga encaixar ali na situação. Aí, essa é uma diferença boa do autista do psicopata. Isso. Porque o psicopata, ele entende muito bem. Ele entende e, ó, guarda pra usar daqui a pouco contra você. Contra você. Exato. E assim... O autista não, ele é inocentão. O Isso. psicopata, ele entende exatamente o ambiente que é pra Exato. falar. Ele entende o momento que ele vai falar. E normalmente, ele fala só você ali, você e a Exato. pessoa. Porque eles têm uma preocupação muito grande com a imagem. Exato. Então, isso foi... depois eu comecei a entender. Aí eu falava, não, você não acha que você tem algum grau de sociopatia? Aí era uma briga gigantesca. Você falava pra pessoa. Eu falava, tipo assim, porque você não consegue entender, tipo, a minha que eu tô dor. te falando. Você não consegue entender a minha dor, sabe? Você não consegue entender. Ter relacionamento com um narcisista e psicopata é extremamente comum. Uhum. A gente acha que não é comum. Uhum. Mas é tem muito comum. muito mais do que a gente imagina. Sim, 1% da população é psicopata. Então, 1 em cada 100 pessoas é muito fácil você cruzar com psicopatas na balada. Sim. E eles são extremamente sedutores, falam muito bem, observam seus comportamentos para poder usar aquilo se ele tem interesse. É uma pessoa que ela é você? extremamente maleável, então ela vai nos ambientes e aí ela se encaixa, ela sabe se comportar, mas aí entra em casa ela é outra pessoa. Uhum. É muito louco isso, porque eu chorava e eu pedia, eu só queria que você me tratasse que nem você trata o porteiro. Uhum. Porque ele faz um show lá fora, né? Ele é um querido, um Nossa, showman. incrível! Chega aqui, blá, Eu ouvia... tá nem aí. As pessoas são completamente substituíveis e eu vou ficar com você, eu vou ficar com qualquer outra pessoa. Uau, isso é clássico, hein? Clássico, porque a pessoa, tipo assim, não tem um medo, não tem uma coisa do tipo assim, não quero te perder ou não quero... É uma pessoa que ela é realmente fria. Isso. E é difícil de entender, porque o psicopata, ele sabe emular, ele sabe fingir muito bem. Exato. Então,
ele vai falar eu te amo. Se ele tem interesse. Sim, ele vai ter aquela lagriminha de crocodilo. Isso, É como exato, ele finge exato. que chora, ele finge que Exato. sente. Exato. Ele tem mais controle emocional, que também é uma outra área do cérebro que é relacionada ao córtex pré-frontal, que traz a nosso controle em situações que todo mundo tá desesperado, a pessoa tá plena. A pessoa tá plena, assim, é super, né? Sim. Você E fala, ele é um monge, né? E aí budista, ele mas se não, é psicopata. sente, tipo assim, muito acima das outras pessoas, porque tá todo mundo no trabalho surtando e ele tá aqui assim, ó, Pleno. fazendo as coisas. E aí as pessoas olham pra ele como você falou, um monge budista, o cara é superior, evoluído. E o cara acredita, né? Sim, ele não, acredita. que na verdade é um defeito desse cérebro. Exato, só que assim, a pessoa, ela jamais vai falar que ela acha que a pessoa é uma pessoa superior e o resto da humanidade é que tem problema. Mas ele não percebe, porque veja, isso é uma formação da rede neural do cara. Então pra ele aquilo é normal, Sim. porque foi o único cérebro que ele teve desde que ele nasceu. Então ele não entende quando a gente fala que aquilo está fora dos padrões. Aham. Ele realmente acredita que aquilo tá super ok. Sim. E aí uma vez aconteceu dessa pessoa ir pra terapia. Uhum. E a partir daquele momento ele voltou muito pior. Como um dos principais pontos trabalhados na terapia é justamente a empatia com o outro. Veja, mas será que se você fizer assim, a outra pessoa não vai entender assado? Será que se você tentar por essa via, essa estratégia, será que não vai ser melhor para o seu relacionamento? Então ele se instrumentaliza de recursos para usar contra quem? É como se ele tivesse ali uma lição extra de como manipular. Porque aí ele usa contra quem ele tem a intenção. Não, eu lembro muito bem do dia que ele veio e me explicou que eu era uma criança. Sim, porque também o terapeuta pode dizer coisas desse tipo, mas Aham. veja, esse comportamento é infantil. E aí isso que eu vou falar pra ela hoje. Ele queria me explicar que eu era uma criança e que eu usava a depressão pra me favorecer e pra, tipo, manipular as pessoas. Ah, sim, você ganha muito com isso, né? Não, eu sei que eu quero me matar, porque realmente... Você quer ganhar alguma coisa com isso, né? Mas, Se você assim, já tava morta, como é que você vai ganhar alguma coisa com Eu isso? acho muito louco, Não faz porque a sentido. gente vê o psicopata como aquele serial killer. Uhum. Que é uma pessoa que sai matando na rua e fica no beco e tararará. Mas Não. tem os psicopatas funcionais, né? Que a Sim. gente tava conversando aqui. Exato. Que são os políticos corruptos, que Sim. são aquelas pessoas muito bem-sucedidas, donas de empresas que, assim, explora os trabalhadores, não tá nem aí, vai São lá, frios. desmata a Amazônia toda e não tem remorso. Porque a gente fica imaginando, assim, como que essas pessoas conseguem? Elas conseguem porque elas não têm empatia. Exato. Então, aí o que acontece? Essas pessoas, normalmente, são líderes. Sim. Então, a Por gente causa acredita... do controle emocional, Sim. da estratégia, eles conseguem... Veja, o nosso cérebro gasta muito tempo e muita energia tentando nos deixar emocionalmente equilibrados. Como eles não precisam gastar energia nisso, eles podem ser só calculistas, entende? Então, muitas vezes, eles são bem-sucedidos, se é que pode chamar-se isso de bem-sucedido, porque eles conseguem desenvolver estratégias que beneficiam aí profissões e tudo mais. E a gente tende a ficar realmente, como você falou, imaginando essas pessoas muito graves. Ah, não, meu filho não tem autismo, porque autista fica lá no canto, nem liga pra Babando. ninguém, não olha nos olhos, não tem amor, não tem afeto. Sim. Não é isso. Ai, Ah, não, meu filho não é psicopata, porque ele faz... Ele Ele legal, abraça o mas- coleguinha. Ele abraça o coleguinha. Mas sim, a gente precisa ficar de olho nessas pequenas alterações, nesses traços. Porque de traço em traço isso pode virar sintomas que prejudicam a própria pessoa ou os outros que estão em volta. Então precisa tratar. Eu acho que o mais importante, como não existe tratamento pra psicopatia, é a gente entender que essas pessoas existem Sim, e que a gente precisa se proteger. sim. Eu não acreditava, eu não achava que, tipo assim, eu poderia me relacionar com um psicopata. Eu não acreditava que isso era possível, Sim. porque eu achava que um psicopata era uma pessoa Muito distante de muito você, né? distante. E Um aí, assassino em série. Isso, e aí Nada a quando ver. você vê que os psicopatas, eles estão em volta da gente, Sim.
e a gente não percebe, aí que mora o perigo. Porque Exatamente. é muito difícil de você se recuperar Exatamente. do relacionamento com um psicopata. Exato. Porque Te você... destrói. A pessoa, ela consegue criar uma realidade paralela que você tá dentro dessa realidade. É. Então, assim, eu acreditei em qualquer coisa que ele falasse, eu acreditava. Sim, você fica refém, você tá amarrado, ele te envolve, né? Sim. Exato. Então, é muito importante a gente entender que essas pessoas existem e que não é nossa missão melhorar essas pessoas. Não. Não se culpe por isso, sabe? Porque a gente acha que a gente vai conseguir mudar a pessoa e que vai conseguir fazer bem pra pessoa. E aí, uma hora, a gente só percebe que essa pessoa não tem o que fazer. Tipo, você não tem o que fazer pra essa pessoa melhorar. Sim. E aí, é nesse momento que a gente se distancia. Uhum. Eu tenho amigos que se relacionaram com psicopatas e eles continuam, tipo, dando, tipo assim, provinhas de tipo, não, vamos conversar, Isso. não bloqueia. E aí, o que acontece? Tem um menino que o ex dele invadiu o prédio dele. Tipo Acontece muito. E a pessoa, ela não quer denunciar. Porque você tem empatia, você ama aquela pessoa. Então Sim. você quer o bem daquela pessoa. Eu, por muito tempo, falei, eu não posso falar nada porque senão as pessoas vão fazer mal pra ele. Sim. E aí eu comecei a pensar e falei assim, mas é a minha vida, eu posso falar da minha Sim. vida. A gente tem que entender que essas pessoas, elas não vão pensar na gente. Uhum. E eu li uma coisa no Amor Zero, que é um livro muito legal que eu tô lendo, que ele falou assim, o psicopata dentro de um relacionamento, ele termina com você no momento pior possível. Sim. Na sua maior vulnerabilidade. Na sua maior vulnerabilidade. Então, o meu foi assim, você em depressão, eu não acredito que você nunca vai mudar, que você não é capaz disso. Eu te dou 30 dias pra você melhorar a depressão, senão eu vou embora. Pelo amor de Deus. É Ok. bem calculista, né? 30 dias. Bem calculista. Mas... Aí eu não melhorei, na verdade deu 3 dias ele terminou comigo. Tá. E eu tava com pensamentos suicidas. É que a pessoa, ela não tá nem aí. Você concorda que se o cara tem prazer em ver a outra pessoa destruída, se tem prazer Sim. em ver o sofrimento do outro, você concorda que ele terminou no seu pior momento porque neste momento ele atingiu os objetivos? Sim. Então perdeu a graça pro cara, né? O que mais ele tinha pra fazer ali? Ele já tinha Ele já tinha te destruído ao máximo. A gente fala, ai, mas daqui a pouco, depois quando você começa a se reconstruir, se restabelecer, ele volta. Ele volta. Sim! Ele manda uma mensagem. Ele manda uma mensagem, ele manda um e-mail, ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Por Ele isso que dá um assim, jeito de aparecer. Por isso que é importante cortar 100%. E, Isso. meu, eu falei. Tipo assim, ó, eu liguei, o último contato que a gente teve, eu falei assim, você nunca mais entra em contato comigo. Se você for entrar em contato comigo, você traz seu advogado. Que bom que você conseguiu Porque, fazer isso tipo mesmo. assim, eu juro pra você, Isso é se eu super encontro e a sério. pessoa fala um oi pra mim eu já, tipo, saio correndo. Então, assim, Não, exato, porque a gente tem que entender que aquela pessoa, ela pode voltar E ela vai voltar. e ela vai voltar. Ela vai voltar. E aí cabe a nós conseguirmos fazer a extinção total de comportamento. Porque ela sempre volta assim, precisando de ajuda. Sim! Né? Teve um infarto, teve alguma coisa. Você sente pena da pessoa. Eu lembro as meninas Você que... sente, mas eu vou judiar, eu vou acabar com ele se eu não atender, se eu não ajudar, se eu não for Ele lá, precisa se de eu não receber. ajuda. Sempre. Gente, É não. clássico. Ele não precisa de ajuda, ela não precisa de ajuda. E se precisar, não é você que vai Você dar. que vai dar. Ele é problema da família dele, né? Dos Passa pra amigos alguém, dele, passa né? pra alguém. Passa essa responsabilidade pra Você alguém. é ex, se é ex, acabou. Isso, Corta acabou. total. Corta total. Já te fez mal, você sabe que não te faz bem. Corta. Corta. Não responde. Não responde, não Porque- deixa entrar na tua casa. Exato. Não chama pra conversar. Não. Não, porque assim, Não tem. eu achei incrível como ele mantinha contato com todas as ex. É, pois é. Todas. Pois é. E aí todas vieram falar comigo e falar assim, eu achei que ele tinha mudado. Assim. Porque o que ele falava pra mim é que ele tinha mudado. Sim. Então assim, o relacionamento com o psicopata, o relacionamento abusivo, ele não acaba. Sim. Ele só acaba quando a pessoa morre. Vocês têm noção disso? É. Tipo, muitas mulheres que sofrem violência doméstica, você pergunta pra elas assim, quando que você
se sentiu segura, quando você conseguiu se sentir segura, quando ele morreu. É muito E aí triste. muitas mulheres falam isso só depois que a pessoa vai embora. Exato. Porque é um desespero tão grande que você tem medo daquilo. isso. Eu tenho certeza absoluta que se eu sento agora com meu ex, ele me convence que eu tô louca. Sim, certamente. Ele convence. Ele consegue. Então, assim, você tem que sair de perto. Sim, não acho que você é forte o suficiente, porque você Não é, ninguém é. Você não vai ter um cérebro, porque o seu cérebro é típico. Você não vai ter um cérebro tão estratégico, tão frio e tão calculista quanto o do cara. Então você vai perder essa batalha, entende? Então foge. Agora, não adianta ignorar 10 mensagens e aí responder a 11ª. Não adianta você ignorar 50, ficar com dó e aí responder Não, e aceitar. bloquear. É completamente. Bloquear, Você não vai é se livrar avisar a família, se você conseguir ter alguma Isso é legal, prova. avisar a família. Avisar é a legal. família. Se você Entra conseguir em ter contato com alguma a família. prova, entrar na justiça é difícil, porque muitas vezes essas pessoas não deixam vestígios, porque elas são muito boas, não estão fazendo isso há muito tempo. Exato. Então, assim, a pessoa não deixa vestígios, mas se você tiver prova, entra com medida restritiva. Mas isso é muito legal que você falou. Avisa a família. Diga, né? Olha, voltou a me procurar, tá complicado. Porque assim você ajuda. E Você às tem uma vezes estratégia. é muito louco, porque assim, às vezes essa pessoa, ela não vai em você. Às vezes ela vai nas pessoas que você conhece. Pela beirada. Até chegar em você. Sim. E aí, quando chega em você, você tem um surto e aí você faz um vídeo no YouTube relatando e aí dá 2 milhões de views porque você fica em desespero. Sim. Não é possível que a pessoa não entendeu que você não quer mais ver ela. Exato. E aí, esse é o negócio. Quando o psicopata vê que ele não tem mais controle sobre você, aí ele perde o controle. Aí ele vai pelas beiradas. Aí ele fala com um amigo seu, fala com uma amiga sua, manda uma mensagem pra sua mãe. Fala pra todo mundo que tá no ciclo social dele que você é louco, que você é ciumento, que você é isso, que você é aquilo. E aí, quem passa por um relacionamento com um psicopata, perde o controle da narrativa da sua vida. E demora pra se recuperar, mas se recupera, gata. Mas a gente você o tá quê? linda, plena, muito viva, ótima. tô viva. Vamos lá, vamos em frente. É isso Tamo aí. à frente, exato. Então, se você teve um relacionamento com um psicopata, se você acha que você tá tendo um relacionamento com um psicopata, não fala com o psicopata, tá? Não fala, não vai adiantar. Fala com a gente aqui nos comentários. Isso, fala com a gente, fala com um A gente quer amigo, saber. faz uma terapia, fala com alguma outra pessoa que tenha empatia, que não seja um psicopata. E aí você vai ver, sai dessa realidade. Porque enquanto você tiver contato com o psicopata, você vai estar dentro da realidade dele. E a realidade dele é só dele, de mais ninguém. Porque o resto do mundo todo sabe que tá errado, mas só aquela pessoa acha que tá certa. Eu juro pra você, tem pessoas que, conheciam há sei lá quantos anos, me deram um abraço e falaram, Dora, graças a Deus, alguém falou. Porque era desesperador. Então, assim... vamos sair disso, entendeu? Não é sua culpa. Saia de perto, bloqueia. E pelo amor de Deus, não manda esse vídeo pra psicopata, tá? Esse vídeo é apenas pra pessoas que não são psicopatas. Porque ele não vai olhar o vídeo e vai falar, nossa, Eu sou um psicopata! Não vai Não adiantar. vai. Tá bom? Então é isso, Ele vai falar gente. que é você. Ele vai falar que você, na verdade, é um psicopata e vai fazer você acreditar naquilo, tá bom? Então, assim, dê um like nesse vídeo, se inscreva nos nossos canais e veja também os outros vídeos sobre relacionamento abusivo. Eu espero que, de alguma forma, eu esteja ajudando vocês como eu queria ter sido ajudada. E isso é muito importante, gente. É muito importante. E vai passar. Vai passar. É incrível como você acha que tá ruim demais, mas aí a pessoa acha que você tá ruim porque você é ruim. Aí você se afasta da pessoa e você fica bem. Aí você fica... Por que será? Por que será que depois passou, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente tem diversos problemas na nossa vida que, na verdade, estão sendo estrategicamente colocados por um psicopatinha aí do seu lado. O psicopata pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser seu melhor amigo. Pode ser todos eles. Pode ser... Mas também não acho que todo mundo é psicopata, pelo amor de Deus. Não é todo mundo psicopata. Pelo amor de Deus. Pode não ser. Começa. Não, pode ser alguma pessoa, porque tem gente que tem pais e aí é difícil, né? E tem uma carga genética associada. Então, geralmente, psicopata tem um pai, psicopatinha, né? Uma mãe, então, enfim, tá tudo ali. Então, ali. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e psicopatas não vejam.
Por favor, longe de mim. Deus me livre. Nunca E não mais. deem like, a gente não quer like. Não quer nada, eu só quero que vá embora. Dá eu só quero que vá dislike pra embora. gente saber quantos psicopatas. A gente vai ver quantos psicopatas tem pela quantidade de Pelo dislike número nesse de vídeo. dislikes. Boa, gostei. Maravilhoso. É isso, gente. Um grande beijo. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Maravilhoso.